A fornicação, definida como relações sexuais fora do casamento, é uma prática amplamente condenada nas Escrituras. Ela é apresentada como uma violação direta do plano de Deus para a união entre homem e mulher, comprometendo tanto a espiritualidade quanto a integridade emocional daqueles que a praticam. O apóstolo Paulo escreveu: que cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfreados como os pagãos, que não conhecem a Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. No contexto bíblico, o casamento é visto como o local seguro e sagrado onde a sexualidade pode ser desfrutada sem culpa ou vergonha. Quando essa aliança é ignorada, os danos começam a surgir. Um exemplo clássico está na história de Dina, filha de Jacó, que foi desonrada por Siquém, filho de Amor, ao buscar intimidade fora do compromisso. Gênesis capítulo 34, versículos 1 a 31. Esse ato desencadeou consequências devastadoras, incluindo vingança e destruição. Fornicação não é apenas um ato físico, mas também espiritual. Ela simboliza a rejeição da santidade de Deus e abre portas para culpa, confusão e, muitas vezes, o rompimento de relacionamentos importantes. Nos dias atuais, a normalização da fornicação em filmes, músicas e redes sociais leva muitos a ignorar as advertências bíblicas. Contudo, o preço espiritual é alto, uma desconexão crescente de Deus, mas há esperança. Assim como Jesus perdoou a mulher acusada de adultério, ele oferece perdão e restauração àqueles que se arrependem. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. A verdadeira transformação começa quando reconhecemos nossos erros e buscamos viver de acordo com os propósitos divinos. Número 2. Adultério. A destruição dos laços sagrados. O adultério é uma das transgressões mais dolorosas e destrutivas mencionadas na Bíblia. Ele quebra os laços sagrados do casamento que foram instituídos por Deus como uma aliança de amor, compromisso e fidelidade. Jesus, em seu Sermão no Monte, foi claro ao expandir a definição de adultério, afirmando: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Isso mostra que o pecado não está apenas no ato físico, mas também nos desejos e pensamentos. Um dos exemplos mais marcantes do impacto do adultério é a história do rei Davi e Batseba, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 27. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação, cometeu adultério com Batseba e, em sua tentativa de esconder o pecado, ordenou a morte de Urias, o marido dela. O resultado foi devastador: a morte de seu filho recém-nascido e um ciclo de conflitos e tragédias dentro de sua própria família. O adultério não destrói apenas os relacionamentos humanos. Ele também danifica profundamente o relacionamento com Deus. É um ato de traição contra o pacto divino, que valoriza a fidelidade e a integridade no casamento. No mundo moderno, onde a infidelidade é muitas vezes tratada como algo trivial ou até glamorizada, a lição bíblica permanece firme. Deus chama seu povo a honrar o casamento como uma união sagrada. No entanto, há esperança para aqueles que se arrependem. Assim como Davi confessou seu pecado e encontrou perdão em Deus, todos os que reconhecem sua transgressão podem experimentar a graça restauradora. O Salmo 51, escrito por Davi após seu arrependimento, é um exemplo poderoso de como buscar a misericórdia divina. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos capítulo 51, versículo 10. Número 3. Homossexualidade, perspectivas bíblicas e implicações espirituais. A Bíblia aborda a homossexualidade de forma direta em algumas passagens, destacando-a como uma prática que se afasta do plano original de Deus para a sexualidade.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está escrito: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O casamento e a união entre homem e mulher são apresentados como o modelo divino para a intimidade. Passagens como Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27, tratam a prática homossexual como uma evidência de uma sociedade que se afastou de Deus. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Essa descrição é um alerta contra desejos desordenados que substituem a santidade do relacionamento conforme o plano divino. É importante ressaltar que, embora a Bíblia condene a prática homossexual, ela não chama os cristãos a agir com ódio ou preconceito. Jesus exemplificou o amor incondicional em todos os seus encontros, mesmo com aqueles que estavam em pecado. Em João, capítulo 8, versículo 11, ele disse à mulher adúltera: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Assim, o chamado para os cristãos é refletir esse amor e compaixão ao abordar temas sensíveis, sempre apontando para a graça redentora de Deus. Nos tempos modernos, esse tema tornou-se um ponto de intenso debate dentro e fora da igreja. Como os cristãos podem se posicionar de maneira bíblica e amorosa, equilibrando verdade e graça? É essencial lembrar que todos somos pecadores e dependemos da misericórdia de Deus. A mensagem final da Bíblia é de redenção. Aqueles que se arrependem e buscam viver em alinhamento com os princípios de Deus encontram perdão e restauração. Número 4. Prostituição. A venda da dignidade e seus efeitos. A prostituição, a troca de relações sexuais por dinheiro ou benefícios, é mencionada diversas vezes na Bíblia como um ato que desonra a dignidade humana e contraria o propósito de Deus para a sexualidade. Ela não afeta apenas o corpo, mas também a alma, distanciando a pessoa de sua verdadeira identidade como criação divina. Em Provérbios capítulo 6, versículo 26, lemos: Pois a prostituta reduz o homem a um pedaço de pão, e a adúltera caça a sua vida preciosa. Um exemplo marcante está na história de Raabe, a prostituta de Jericó, livro de Josué, capítulo 2. Apesar de sua profissão, Raabe demonstrou fé ao proteger os espiões israelitas, tornando-se um exemplo de que Deus pode redimir qualquer pessoa, independentemente de seu passado. Ela foi incluída na genealogia de Jesus, mostrando que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. No entanto, a prática da prostituição traz sérias consequências espirituais, emocionais e sociais. Ela reflete uma desconexão com a dignidade dada por Deus e perpetua ciclos de exploração e dor. No mundo atual, a prostituição muitas vezes é romantizada ou justificada, ignorando as profundas feridas que ela deixa. Para aqueles que são vítimas dessa prática, a mensagem bíblica é clara: a esperança e restauração em Cristo. Jesus exemplificou isso ao encontrar uma mulher considerada pecadora, possivelmente uma prostituta, na casa de Simão, o fariseu. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Ele disse a ela: Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Essa demonstração de amor e perdão nos ensina que ninguém está além da redenção. A sexualidade é um presente de Deus, mas seu uso fora dos propósitos divinos pode nos afastar dele. Apesar disso, a mensagem central da Bíblia é clara: ninguém está além do alcance da graça de Deus. Fornicação, adultério, homossexualidade ou prostituição não definem quem somos. A redenção e o amor de Cristo podem transformar qualquer vida.